Oi, gente! Nessa videoaula a gente vai fazer uma revisão a respeito das relações de intertextualidade, um dos assuntos solicitados para as provas do Sistema Seriado de Avaliação da UPE para os estudantes do primeiro ano do ensino médio. Vamos começar direto com um exercício, tá? A gente tem aqui uma questão que usa uma tirinha. Observa com bastante atenção o comando, lê sempre o comando com atenção e as alternativas para depois você analisar o texto, tá? A tirinha utiliza um recurso de intertextualidade discursiva que a configura como um A. O grande segredo dessa questão está no seu comando. Olha as opções: paráfrase, estilização, paródia, citação e alusão. Olha só, todos esses elementos aqui estão dentro daqueles estudos que a gente desenvolve a respeito das relações de intertextualidade. Mas observe o seguinte: o que foi solicitado no comando? O comando disse que a tirinha emprega um recurso de intertextualidade que a configura como uma. No final, ele não quer saber qual é o recurso de intertextualidade que foi usado para constituir a tirinha, mas o resultado final tem que relação de intertextualidade. Isso já faz com que a gente elimine as alternativas que fazem referência aos recursos com que se estabelece a intertextualidade. E a gente foque especificamente nas duas alternativas que falam sobre as relações em si, que são as relações de paráfrase e de paródia. Agora, vamos analisar o texto, como é que é essa tirinha, o que ela tem. Primeiro quadrinho, a gente tem um personagem que é um lobo dizendo amanhã eu vou. No segundo quadrinho, ele está falando amanhã. Na terceira, ele fala amanhã. Hoje eu vou. Mas aí a gente chega no último quadrinho e nós temos 3 porcos bem grandes, eles são bem maiores do que o lobo. E eles declaram: agora somos os 3 porcões. Putz! E a gente tem o título do que seria essa história: o lobo mau procrastinador. Ele é um procrastinador porque ele ficou adiando, né? Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Resultado: os 3 porquinhos viraram 3 porcões. Então a gente tem uma inversão, uma alteração no sentido do texto original, que é a história dos 3 porquinhos com o seu lobo mau. Os personagens que eram os porquinhos, eles foram alterados, eles foram transformados em porcões. E a gente, ao invés de ter 3 seres indefesos, a gente tem 3 seres agora muito poderosos. A relação é uma relação de paródia. Seria aqui a alternativa C, tá bom? Eu escolhi começar essa revisão com vocês com esse exercício justamente porque aqui nas opções a gente tem as 2 formas de relação intertextual, os 2 tipos de relação, e a gente tem também aqui 3 dos 4 recursos essenciais para que essa relação se estabeleça: a alusão, a citação e a estilização. A gente acabou de ver um exemplo de paródia, a relação intertextual que se dá entre textos que vão ser discordantes. O novo texto retoma o anterior, mas com uma novidade em relação a ele, com uma alteração no seu sentido original, geralmente uma inversão, frequentemente cômica, mas não apenas, em que a gente tem essa discordância do texto original, tá? Como exemplo de paráfrase, eu vou te mostrar esse cartoon do Leandro de Assis. Ele é um cartunista e quadrinista brasileiro. Ele publicou esse trabalho agora, recentemente, no iniciozinho agora de 2021. E esse texto retoma a tela do Jean-Baptiste Debré, um pintor francês que trabalhou por um tempo aqui no Brasil no início do século XIX. Debré, em 1827, fez essa representação de uma cena do cotidiano de uma família brasileira do ano de 1827. A tela dele se chama Um Jantar Brasileiro, e nela a gente consegue ver um casal de senhores e escravos sentados à mesa, comendo seu jantar. A senhora está oferecendo
uma fruta, aparentemente, está oferecendo uma comida ali para uma das crianças, que a gente subentende que são filhos da escrava que ela tem atrás dela, que está abanando essa senhora. Esses elementos centrais, essenciais, são repetidos no cartoon do Leandro de Assis, que faz uma atualização contextual. Essas pessoas não têm mais um regime de escravidão, mas parece que o papel que está reservado a elas em 2021 tem funções muito semelhantes às funções que estavam sendo ocupadas por aqueles escravos de 1827. A gente tem 3 empregados dessa família, uma empregada que está ali servindo na hora do jantar, ela está perguntando se eles querem suco. A gente tem uma cozinheira que está ali perguntando se já se decidiram a respeito do jantar. E a gente tem um motorista, já que ele está falando que tirou, né, o carro, então devem estar esperando ali para sair. Foram dadas falas também para os 2 personagens que estão sentados à mesa. A gente tem uma mulher, aparentemente, fazendo uma transmissão para seguidores numa rede social, e ela usa a palavra crias para falar das crianças. Não são crianças, não são filhos, são crias. Essa é uma seleção vocabular que é bastante significativa nesse texto. E a gente tem uma fala também que aparenta ser um comentário do homem a respeito de alguma notícia que ele está lendo, algum comentário que ele está lendo a respeito de uma notícia. E eu chamo a atenção de vocês, gente, para um detalhe dessa imagem do Leandro Assis, do texto que ele construiu, que é, no original, a gente tem a escrava abanando essa senhora, essa mesa, trazendo um pouco mais de conforto térmico para essas pessoas que estão se alimentando à mesa, né? Os seus senhores, os seus proprietários, já que eles eram senhores de escravos. A gente não tem regime de escravidão e não vai ter gente abanando ninguém na mesa de 2021. Mas, se você for observar, o ar-condicionado, gente, tem uma marca e está escrito escravos. Bom, a relação entre essas 2 obras é uma relação de paráfrase e é uma relação bastante explícita, porque o Leandro Assis deixou aí essa referência. Olha, eu estou fazendo isso a partir de uma obra de Debré. Tem uma conexão aqui com a obra do Debré. Você só precisa identificar exatamente qual obra do Debré. Então, essa relação é muito explícita. A alusão que estava presente lá nas alternativas da primeira questão que a gente viu é uma relação intertextual muito implícita. Ela demanda muito o conhecimento do leitor. Tem uma obra do Leandro Assis em que ele usou esse recurso que é a alusão, que foi esse início de um quadrinho dele em que ele pega uma personagem dele chamada Fran. Ela também é uma digital influencer. E aí ele constrói essa postagem que ela teria feito no Instagram, em que ela está dizendo, olha lá o texto verbal, que é uma opção saudável para aqueles dias em que você está sem a sua funcionária querida para te dar um help na cozinha. Soylent Green tem linhas de café da manhã, almoço, lanche e jantar. E tem cupom FranGreen 21. Se você faz a leitura disso aqui sem nenhuma referência, que eu vou te dar daqui a pouco, passa batido. Mas a verdade é que existe uma alusão aqui que traz uma carga de criticidade bastante ácida para esse texto. Soylent Green é o nome de um filme de 1973, que é uma ficção distópica. Ele imagina um futuro em que as coisas estão muito mal, tá? É o título do filme e é o título também de um produto. Um dos elementos que fazem com que essa realidade do futuro seja tão terrível, seja tão distópica, é o fato de que alimentos naturais só podem ser consumidos por gente muito rica. E a maior parte das pessoas precisa comer um processado de algas que é chamado de Soylent Green. Isso está na premissa, gente. Tem muito mais coisas a respeito dessa questão da alimentação e dessa distopia que eu não vou trazer para vocês porque senão vai ser spoiler do filme, tá? Mas essa publicação está fazendo referência a esse uso aí dos alimentos do Soylent Green. E vem aqui uma carga de crítica
bastante ácida. Quem conhece os pormenores dessa narrativa, quem assistiu esse filme, vai entender o grau de acidez crítica que esse quadro da tirinha do Leandro Assis tem. Existe uma demanda muito grande de conhecimento de mundo, conhecimento de outras obras. Não é fácil detectar essa relação intertextual, ela se pauta na alusão. Enquanto a alusão pega um personagem, um nome, um cenário de uma obra original e insere na nova com descrição, a citação ela transcreve um trecho inteiro, por isso que é necessário ter uma sequência, pode ser uma sequência de palavras, pode ser uma sequência de sons. E aí eu lembrei, para trazer de exemplo para vocês, a relação muito interessante que existe entre 3 obras, Os Homens Preferem as Louras, de 1953, com a Marilyn Monroe, a música Material Girl da Madonna, que é de 1984, e o filme Moulin Rouge, de 2001. Nesse filme da Marilyn Monroe, ela canta uma música chamada Diamonds Are Girls' Best Friends, diamantes são os melhores amigos das mulheres. Quando acontece essa apresentação musical, a gente tem essa imagem da Marilyn aí, com esse vestido rosa, esse diamante, a luva, a pulseira, e ela está cercada por esses rapazes de smoking com essa faixinha branca e vermelha, segurando corações. Exatamente esse material a Madonna usou na composição do clipe Material Girl. E aí, em 2001, na narração de Moulin Rouge, a gente tem um número musical que é executado pela protagonista da história, Satine, que é a personagem da Nicole Kidman, e ela canta a música do filme da Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend. E tem um momento lá na narrativa de Moulin Rouge em que meio que se para de cantar a canção da Marilyn Monroe, que eles estavam executando, para inserir uma citação de um trechinho da música da Madonna. Tem um momento lá que o pessoal vai cantar, porque nós estamos vivendo em um mundo materialista, eu sou uma garota materialista. Moulin Rouge, por sinal, gente, o filme como um todo, ele é muito complexo em sua rede de relações intertextuais, porque são muitas referências de muitas obras diferentes, muitas alusões a obras diferentes e muitas citações de textos diferentes. O filme em si, quando a gente pega o conjunto, é uma grande bricolagem. Presta atenção nessa terminologia, porque vai que a UPE usa, você já sabe o que é. A bricolagem acontece quando você pega várias referências e citações diferentes e vai colando umas nas outras. Essa questão tem um enunciado muito simples. Comparando os excertos, verifica-se que tem 2 trechos de 2 textos diferentes aí que a gente vai precisar comparar, tá? Antes da gente ver as alternativas, é bom termos uma noção de que trechos são esses, que obras são essas, para a gente buscar ali as informações que a gente tem que poderiam ser úteis na análise dessas alternativas. O trecho 1, o excerto 1, excerto, se você não lembra o que significa trecho, vem do Pero de Magalhães Gândavo, História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Então, é um trecho da literatura de informação. O trecho 2 vem do Mário de Andrade, do romance Macunaíma, escrito em 1928. Então, tem alguma coisa que é comparável entre essas 2 obras, a gente vai tentar descobrir o que é a partir dessas alternativas. Vamos lá, alternativa A. O comentário do cronista sobre a língua e a cultura indígena contém uma ironia carregada de preconceito. Ao contrário disso, não há ironia cultural, só linguística no que Macunaíma diz da língua portuguesa. Ô Bianca, mas não é o Mário de Andrade que escreveu? É que o Macunaíma é um personagem do Mário de Andrade, então provavelmente nesse trecho foi uma fala ou foi alguma coisa que foi escrita pelo Macunaíma em alguma correspondência que tem lá no livro, tá? O cronista que está falando aí é o Pero de Magalhães Gândavo, que é um dos cronistas do nosso descobrimento. Foi uma das pessoas que relatou a história do início da colonização do Brasil. Alternativa B. O cronista colonial observa a ausência de 3 letras na língua indígena, F, L e R, para concluir daí, sem nenhuma ironia, o estado de desordem em que viviam os aborígenes.
Também não há ironia no que Macunaíma diz da língua portuguesa. Então, olha, a primeira coisa que a gente vai ter que procurar é ver se tem ironia nesses textos e se está presente apenas em um ou nos dois, tá? A visão do colonizador português contida no excerto 1 é idêntica à do colonizado, expressa no excerto 2. Ambos se igualam na compreensão que revelam das diferenças linguísticas e culturais. E aí vale destacar que o Macunaíma da obra do Mário de Andrade ele é um índio, por isso que ele seria o colonizado lá no texto 2. Então, será que são visões idênticas? D. A ironia do colonizador, excerto 1, desmerece a língua e a cultura indígena. A ironia do índio Macunaíma, excerto 2, ridiculariza a colonização dos brasileiros quando escrevem numa suposta língua de Camões, latinizada e pomposa, que o próprio Macunaíma parodia em sua carta. Opa, vamos ver, né? O texto de Gândavo mostra uma compreensão da cultura indígena incomum para a sua época, ao tratá-la com respeito e seriedade, sem nenhum traço de ironia. O mesmo não se pode dizer do texto de Macunaíma. Carregada de humor e de deboche, sua carta não permite nenhum conhecimento acerca da cultura brasileira. Agora vamos para os textos. Excerto 1. Esta, a língua tupi, é muito branda, a qualquer nação fácil de tomar. Então, a língua é muito fácil de ser compreendida, tá? É muito fácil se aprender essa língua. Carece de 3 letras. Convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Olha, tem uma crítica aqui, né, a maneira como os índios se organizam e que o Gândavo faz dizendo que porque não tem os fonemas, então você não tem as palavras, e se você não tem as palavras, você não tem as coisas. E é claro que esse é um raciocínio que não tem validade, né, gente? O fato de não ter os fonemas não significa que você não tenha os conceitos e muito menos a aplicação. É porque se não é do jeito que eu valido, se não é do jeito ao qual eu estou acostumado em Portugal, é como se não existisse. O Gândavo aqui está dando um suporte para que exista a imposição da maneira como os portugueses compreendiam que deveria ser vivenciada a fé, como deveriam ser aplicadas as leis e quem deveria ser reconhecido como rei, tá? Vamos ver agora o excerto 2. Ora, sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. A gente sabe, pelas alternativas, que é o índio Macunaíma que está falando a respeito de alguém que eles têm isso, né? Eles falam numa língua e escrevem noutra. E ele está dizendo que isso é uma expressão intelectual muito prodigiosa nesse primeiro momento. Será que ele está falando isso com ironia, que foi uma das coisas que foram abordadas nas alternativas? Vamos ver. Nas conversas, utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário, crasso de feição. Crasso, gente, é rude, sem conhecimento, tá? E impuro no vernáculo, mas não deixa de ter o seu sabor e força nas apóstrofes e também nas vozes do brincar. Mas se de tal desprezível língua se utilizam na conversação os naturais desta terra, logo que tomam da pena, se despojam de tanta asperidade, e surge o homem latino, de Linneu, exprimindo-se numa outra linguagem, que com imperecível galhardia e elegância, se intitula Língua de Camões. Aqui sim, gente, tá bem clara a ironia do Mário de Andrade a esse fato de que a língua escrita e a língua falada, que eram validadas, que eram usadas pela população paulista desse período, era tão diferente. E a língua escrita, principalmente, é muito pomposa e muito pouco brasileira, né? É uma língua de Camões, não é uma língua nacional. Isso a gente está falando de um texto do início do século XX, mas já tinha passado em 28, pouco mais de 100 anos da independência do Brasil, e a gente ainda estava escrevendo como Camões, diz o Mário de Andrade. Então, retomando as alternativas, a gente vai ver que a alternativa A erra
quando diz que não tem ironia no texto 2, né, no texto do Macunaíma. A alternativa B diz que tem absolutamente zero ironia no texto 1. Eu não estou muito certa se tem ironia nesse trecho, se ele está dizendo uma coisa com o intuito outro. Para mim é somente uma crítica, mas o principal é que ele diz que também não tem ironia no que Macunaíma fala sobre a língua portuguesa, e tem essa ironia sim. Então a B estaria fora de todo jeito. A C diz que a visão dos dois é idêntica, a visão do colonizador e do colonizado. E não é. E eles não estão igualados aí na compreensão do que é a diferença de cultura, da diferença de língua entre eles. Fora. A alternativa D vai estar correta. A ironia do colonizador desmerece a língua e a cultura indígena. A ironia do índio Macunaíma ridiculariza a colonização cultural dos brasileiros quando escrevem numa suposta língua de Camões, latinizada e pomposa, que o próprio Macunaíma parodia em sua carta. Quando ele está escrevendo aqui, a gente volta lá para o século XVI. Parece que é um homem do século XVI escrevendo. É o tal do pastiche que a gente tem também no Terra Papagalle, que eu tinha mencionado para vocês. O texto de Gândavo mostra uma compreensão da cultura indígena incomum para a sua época. Ao tratá-la com respeito e seriedade, jamais. Então, aqui já estaria incorreta a alternativa E. Eu espero que essa revisão tenha ajudado você. Bom estudo, um beijo, até a próxima.